Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Essa aula é uma aula prática, bem como é de costume, após uma aula teórica, nós temos em seguida uma aula prática. E nesta aula nós vamos fazer prática de vetores, vamos criar algoritmos usando vetores. Nós vamos resolver dois algoritmos e também essa aula contém dois desafios que vocês vão resolver. Ehm, Lembrando que vocês precisam, ao longo da aula, pausar o vídeo e praticarem, né, copiarem o código, escreverem o mesmo código também. E após o término da aula, vocês precisam resolver os desafios. Isso é que vai vos fazer desenvolver habilidades em criar algoritmos. Então vamos partir para o nosso primeiro problema. Ele diz: crie um algoritmo que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Em seguida, calcule e exiba a soma de todos os elementos do vetor, a média e quantos números são maiores que a média. Então vamos partir para aqui para a prática. O que eu vou fazer? Vamos começar declarando variáveis, né? Precisamos declarar um vetor do tipo inteiro. Então, inteiro, números, pode ser números. Esse vetor vai ter 10 posições, né? Ou seja, um vetor de 10 posições para armazenar 10 números. Também aqui, do mesmo tipo, inteiro, nós teremos a soma, né? Aqui nós não vamos declarar as posições porque é simplesmente uma variável para armazenar a soma de todos os elementos do vetor. Teremos outra variável, média. Eu defini esses valores como, ou seja, essas variáveis, todas essas variáveis e o vetor como variáveis globais, porque vamos criar outras funções, vamos separar o código em diferentes funções. A primeira coisa que o algoritmo vai fazer, o algoritmo vai ler todos os números, os 10 números. Nós podemos fazer isso aqui dentro da função início mesmo. Vamos usar a estrutura de repetição para poder ler os números que vão ser inseridos no vetor. Então aqui vamos colocar um escreva para o algoritmo e pedindo os números. Ou podemos dizer aqui, né, aqui fora do campo. Podemos colocar um escreva também que vai informar o que o usuário precisa fazer. Informe 10 números. 10 números. 10 números. Aqui. E aqui dentro nós vamos dizer o seguinte. Vamos meter uma quebrada de linha. Outra. E aqui nós vamos dizer o seguinte. Vamos pedir os números nomeando usando a posição dos mesmos. Só que nós vamos fazer o seguinte. Esse vetor tem 10 números, então ele começa da posição 0 até a posição 9. Mas nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o índice mais 1 para poder aparecer a posição. Ou seja, ele, quando estiver na posição 0, ele vai apresentar número 1. Quando estiver na posição 2, vai aparecer número... Quando estiver na posição 1, que é a segunda posição do vetor, ele vai aparecer aqui número 2. Ou seja, ele vai somar mais um número à posição para poder apresentar. Porque o vetor não começa na posição 1, ele começa na posição 0. E ele vai ler no vetor números na posição I, né? Depois nós vamos colocar aqui o limpa.
ou podemos não colocar um nível, nesse caso. E depois, o que ele vai fazer? Depois ele vai precisar somar todos os números, somar e calcular a média. Então vamos criar uma função, vamos declarar uma função aqui, somar números. O que essa função vai fazer? Ela simplesmente vai somar todos os números do vetor e vai armazenar na variável soma. Para isso, nós aqui vamos iniciar a variável soma com zero, com valor zero, e a variável média também vamos inicializar com um valor zero. E aqui, nós simplesmente vamos fazer essa mesma estrutura. Vamos copiar e colar aqui. Que ele vai apenas somar todos os valores do vetor. Então, a variável soma vai receber soma mais o número na posição i. Fazendo isso, ele vai somando todos os números, todos os elementos do vetor. Ele vai começar na posição 0, vai somar o elemento na posição 0, na posição 2 e assim sucessivamente. Podemos fazer o mesmo para calcular a média. Calcular a média. E de lembrar que essa variável soma, ela consegue ser acessada e ela é visível, né, dentro dessa função somar números, porque é uma variável global. Todas essas tanto o vetor quanto essas duas variáveis eu defini como variáveis, declarei como variáveis globais para essa finalidade, para podermos separar, né, o programa em diferentes, o algoritmo nesse caso, em diferentes funções. Então aqui eu vou calcular a média é justamente a soma, né? E aqui até pode retornar um valor, né? Nós estamos tendo um retorno. Vamos ter a soma dividido por 10. Esse é o retorno da média. Nós aqui podemos... Ok, e depois de termos essas duas funções, após recebermos todos os números, vai ser feito o cálculo. Então vou chamar a função somar números para poder fazer o cálculo. E a variável média, ela vai receber o retorno da função calcular média. Sendo assim, ele tem... Aqui eu tenho a soma de todos os números, né, que ele vai somar os números nessa variável soma, que é uma variável global. E na linha seguinte eu tenho chama a função calcular média, que utiliza o valor que está na variável soma, divide por 10, porque temos 10 números, e ele retorna o resultado da média. E depois o algoritmo diz que ele precisa apresentar a soma total dos números, a média e a quantidade de números acima da média. Então aqui vamos ter nós podemos declarar uma variável aqui dentro inteiro como acima da média. E vamos fazer o seguinte, não, acima da média. Vamos fazer o seguinte, podemos usar uma estrutura para aqui dentro, que vai ter a mesma aqui. E aqui dentro o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se o número, ou seja, se o valor na posição i é maior que a média. Né? Nós temos aqui
Vamos inicializar também essa variável acima da média com o valor 0. Então, caso este número seja maior que acima da média, então vamos somar mais um número dentro da variável acima da média. Vamos somar mais um. Vamos incrementar, né, este valor. Depois nós vamos apresentar, vamos fazer a apresentação. Para isso vamos usar um limpa e vamos usar um escreva. Escreva. A soma é e aqui vamos usar soma. Vamos fazer uma quebrada de linha. Vamos escrever a média é vamos apresentar o valor da média e vamos dizer valores acima da média, valores acima da média vai ter o acima da média. Então, vamos executar o nosso algoritmo. Primeiro o número 2, o 3, o 4, 1, o 2, o 5, o 4. Vamos digitar todos os números. Tipos incompatíveis não é possível atribuir. Ok, sim. Nós, aqui houve um erro, né? Esta variável ela deve ser do tipo real e não do tipo assim. Eliminei essa vírgula aqui também. Essa variável média ela recebe o valor, o resultado, né? Do tipo real, então ela precisa ser do tipo real também. E aqui nós não precisamos inicializar. Nós vamos atribuir os valores e temos contigo. E houve um erro aqui nesta estrutura de repetição, onde o algoritmo pede os números e lê cada um na sua respectiva posição. Ao invés de colocarmos i, eu coloquei 1. Então vamos colocar aqui i, que é a posição. E vamos executar o nosso algoritmo. Vamos colocar 10 números. Ele vai calcular a soma de todos os números, vai calcular a média e também vai dizer quantos números estão acima da média. Para podermos ver os números, nós podemos tirar esse limpa para podermos ver os números e vamos colocar aqui uma quebrada de linha. Então, vamos colocar novamente 10 números. Ele vai mostrar a soma de todos estes números é 49, a média de todos eles, que é a soma deles dividido por 10, que é o número, que é a quantidade de números, é 4.9, e nós temos 6 números acima da média, que é o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nosso segundo problema diz o seguinte: crie um algoritmo que armazene notas de sete alunos em um vetor. Em seguida, ordene as notas de forma crescente, do menor ao maior, e imprima no final o vetor de notas ordenados. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar declarando um vetor do tipo inteiro, ou seja, do tipo real, né, porque notas podem ser números reais. Então, do tipo real, vamos aqui notas, e esse vetor vai ter 7 posições. E nós vamos começar
Eu declarei este vetor como um vetor global, né, com escopo global, porque vou declarar uma função aqui que vai ordenar os vetores, ou seja, o vetor. As notas. Ok, vamos deixar já aqui a função criada. E aqui vamos pedir as notas dos estudantes, né? Vamos colocar no escreva. Vamos colocar aqui. Organização. Pode ser organização de notas. Vamos colocar aqui uma quebra de linha e o algoritmo vai pedir todas as notas. Coleção de notas dos estudantes. Aqui é o mesmo cenário do exercício anterior, que é igual a 0 e menor que 7, porque 7 é o tamanho do vetor, e mais um. Aqui vamos colocar nota do estudante, ou do aluno nesse caso, né? Nota do aluno 1, ou seja, do aluno 1 não, né? Nota do aluno, a posição depende da posição do valor. A posição depende da posição do vetor, nesse caso. Então vamos colocar aqui nota do aluno e mais um. E mais um, porque ele começa com a posição 0 e ele vai começar a apresentar a posição 1. Então precisa somar, começa com a posição 0, ele vai somar mais um, o número 0, para poder mostrar para o usuário que está a usar o algoritmo. E ele vai ler na posição notas I. Sendo assim, aqui nós temos o pedido das notas e ele vai armazenar todas as notas nas suas respectivas posições. E vamos adicionar o código responsável por ordenar as notas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte. Qual é a lógica? O algoritmo vai pegar uma posição, o número de uma posição, a nota de uma posição, vai compará-lo a todas as posições. Se este número for maior ou aos outros números que estão nas posições seguintes, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma troca entre as posições. Para isso, nós vamos precisar de uma variável, né, de uma terceira variável, que vamos colocar aqui como, podemos dar qualquer nome, né? Mas vamos dar aqui o nome de intermédio, intermediário, alguma coisa assim do gênero. O nome não importa muito. E o que vamos fazer? Vamos colocar uma estrutura dentro, uma outra estrutura para dentro desta estrutura, que vai ser, vamos nomear como J, né? Ou poderia ser C, por exemplo, pode ser exatamente a mesma coisa. E ele vai fazer uma comparação aqui. Vamos a uma estrutura condicional. Ele vai comparar se a posição, o número, notas nesse caso, na posição I for maior que notas na posição C, conforme eu disse, o notas na posição I ele vai permanecer o mesmo, e o notas na posição 6 ele vai pegar vai pegar todos os outros valores para comparar com essa nota na posição I. Sempre que ele encontrar um valor que é maior que ele vai tirar
esse nota na posição I da sua posição, na sua posição vai colocar o outro valor menor e ele vai pegar o valor que está na posição notas I, vai colocar na posição notas C. Eu espero que isso tenha ficado claro. Então, o que ele vai fazer? Se isso for verdadeiro, então vamos usar a variável intermédio, que vai receber o notas na posição I e depois o notas na posição I vai receber o notas na posição C e o notas na posição C vai receber um intermédio, que é justamente o valor que estava na posição I. Ele vai fazer essa troca. Então, esta é a maneira de ordenar vetores. Sendo assim, para que esse código seja executado, vamos chamar essa função ordenar notas na função início e depois vamos escrever o, o vetor notas. A lógica que nós usamos é para caso desejamos ordenar o vetor de forma decrescente. Então, para que ele seja de forma crescente, nós vamos mudar aqui, temos uma confusão, vamos colocar se a posição, o valor na posição I for menor que o valor na posição C, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar a variável da posição I no intermédio, o valor da posição I vai receber o valor da posição C, e o valor da posição C vai receber o valor da posição I, que é basicamente o valor da variável I intermédio. Sendo assim, ele vai fazer a troca das posições de valores e ordenar o vetor de forma crescente. Vamos colocar aqui 20, 3, 14, 16, 17, 18, 13. Nós temos aqui as notas ordenadas de forma crescente. Também podemos colocar aqui uma notas ordenadas aqui também. Vamos colocar assim e vamos executar novamente. 13, 12, 15, 20, 18, 19, 10. Ele vai ordenar de forma crescente, notas ordenadas de forma crescente. E essa foi mais uma aula do nosso curso. Espero que vocês tenham entendido, né, a prática de vetores, e vejo você na próxima aula.